Este programa é livre para todos os públicos. Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância. Olá, internauta, aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Nosso primeiro programa desse ano de 2020, que é um ano bissexto, ou seja, um ano que nós temos o dia 29 de fevereiro. A expressão bissexto, ela é originada dos 2/6, não são 365 dias e sim 366, então 2/6 bissexto. Por isso, nós teremos esse ano um dia a mais, como tivemos também em 2016 e teremos daqui 4 anos, 2024, outro ano bissexto e assim por diante. Esses anos bissextos entraram no calendário desde antes de Cristo. As pessoas já começaram a perceber que não batiam os anos de acordo com o calendário solar e o calendário lunar. Por isso, desde Juliano, tenho aqui 45 anos antes de Cristo até 7 depois de Cristo. Em seguida tivemos o calendário agustiniano e o calendário gregoriano que vigora até hoje desde 1582 pelo Papa Gregório. Mas após essa breve introdução astronômica, vamos retomar o assunto nosso do dia de hoje, no qual nós vamos falar da quarta-feira de cinzas e especificamente da campanha da fraternidade. Mas antes disso, a Páscoa é uma festa cristã celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do equinócio de primavera ou outono. O Carnaval é uma celebração de data móvel, obrigatoriamente comemorada numa terça-feira. O Carnaval sempre acontece 47 dias antes da Páscoa. E apesar de tradicionalmente esse ser um dia de folga, o Carnaval não é um feriado nacional. Originalmente, o termo Carnaval significa adeus à carne, do italiano carne levale, pois representava na Idade Média uma época de festas populares que antecediam um período de grande jejum, a Quaresma, 40 dias antes da Páscoa. No Brasil, essa festa se tornou popular e caiu muito no gosto do povo e é comemorada há já 350 anos, por influência dos europeus que já festejavam muito antes, principalmente na França, Portugal e Itália. Hoje em dia, então, o Carnaval ocupa no calendário brasileiro um lugar de destaque, a ponto de muitos dizerem que o ano civil no Brasil começa apenas depois do Carnaval. Absurdo, mas percebe-se claramente isso daí. Sente-se que as pessoas parece que não têm uma grande vontade, não têm uma grande impulsão para viver o ano civil até que passe o Carnaval. Estranho, mas perceptível isso daí. Porém, no calendário litúrgico, muitas festas já foram celebradas desde 1º de dezembro, quando nós começamos o ano litúrgico. Então, o tempo do Advento, que veio depois culminar com o Natal do Senhor. 1º de dezembro em diante, então, nós tivemos aquelas 4 semanas do tempo do Advento e depois o Natal. Em 1º de janeiro, vivemos a 8ª do Natal. O Natal é tão importante que é um dia que é comemorado, são 8 dias como se fosse um só. Então, de 25 de janeiro até
de 25 de dezembro, perdão, até 1º de janeiro. E nesse mesmo dia nós tivemos a solenidade de Maria, Mãe de Deus, Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Depois, em seguida, a Epifania do Senhor. Então a solenidade é uma festa, é uma solenidade da igreja, a solenidade da Epifania e a comemoração depois do batismo do Senhor. Já em fevereiro, já neste mês, nós celebramos a festa da apresentação do Senhor. Portanto, caro internauta, neste início de ano nós já tivemos grandes solenidades e festas e também memorial de muitos e muitas santos e santas que pela vida ou pelo martírio ou pela sabedoria atestada em seus escritos nos auxiliam, sim, em nossa caminhada espiritual. A vida dos santos nos sinalizam como devemos ser, como podemos ser um exemplo para cada um de nós na nossa caminhada rumo à salvação, rumo ao Pai. E, portanto, então, nesse tempo que nós estamos vivendo, meados de fevereiro, já nos avizinha não o carnaval com seus delírios, mas a quarta-feira de cinzas, que nos abre as portas do período quaresmal. Quarta-feira de cinzas nos abre as portas para esse tempo forte que é a quaresma. Tempo forte dentro do ano litúrgico, um tempo que marca o nosso coração e nos remete a uma profunda ação, posso dizer ação, uma profunda ação de recolhimento interior. Espontaneamente nos voltamos para dentro de nós mesmos para viver depois plenamente aquela semana maravilhosa, a mais importante semana do ano. Hoje nós lançaremos os olhos para a quarta-feira de cinzas e algo que acontece nela. Ela representa o primeiro dia da quaresma no calendário gregoriano e nos chama então à conversão, à mudança de vida e as cinzas nos recordam a fragilidade da vida humana sujeita à morte. A quaresma dura 40 dias, começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos. No Brasil, nesse dia, e aqui chegamos no intuito desse nosso programa, no Brasil, na quarta-feira de cinzas, a CNBB faz o lançamento da Campanha da Fraternidade, que se estende depois por todo o ano. Campanha da Fraternidade, algo que a CNBB nos dá já desde os anos 60 do milênio passado, do século passado. Para 2020, o tema da campanha é Fraternidade e Vida. Fraternidade e Vida, dom e compromisso. E o lema da campanha, nós sabemos, lembramos das campanhas anteriores, a campanha sempre tem um tema e um lema. O tema é esse, Fraternidade e Vida, dom e compromisso. O lema é viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Versículo extraído do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 33 e 34. O que nós lemos lá em Lucas, capítulo 10? Certo dia, um doutor da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus, para explicar, conta uma história em que um homem, depois de ser assaltado, é deixado à beira da morte, muito ferido, em uma estrada. Passam por ele um sacerdote e um levita e nada fazem. Mas um samaritano se detém em sua viagem e o socorre. E ao final, nós percebemos que Jesus muda o jeito de perguntar. O doutor da lei disse: quem é o meu próximo? E Jesus, com muita sutileza, conclui a parábola dizendo: qual desses parece ter sido o próximo daquele homem? Então, uma inversão no sentido da pergunta. Enquanto que para o doutor da lei, o próximo é quem chega, então um sujeito ativo. Na resposta à pergunta de Jesus,
O sujeito ativo é aquele que se aproxima, ou seja, nós que nos aproximamos daquele que está fragilizado. Ou seja, o próximo não é aquele que está simplesmente parado esperando que alguém se aproxime. O próximo devemos ser nós que nos aproximamos daquele que necessita. A palavra de Deus ocupa lugar de primazia, então, nos ajudando a viver esse tempo quaresmal. Jesus diz para aquele doutor da lei, né, aquele que viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Jesus, então, nos faz entender que não somos nós, com nossos critérios, que definimos quem é o próximo. Não somos nós, mas sim a pessoa em situação de necessidade. É a ela que nós devemos reconhecer como sendo o nosso próximo. Essa compaixão nasceu de um modo diferente de olhar daquele samaritano. Aquele modo diferente de olhar, seu modo diferente de perceber a realidade. E aí nós estamos diante de pontos de desdobramento. O que acontece por esse modo diferente de olhar daquele samaritano? Esse modo todo especial seu de olhar para aquela situação o leva a ver coisas que os dois anteriores não viram, ou não quiseram ver, ou fizeram de conta que não viram. Por isso, o samaritano é um ícone da compaixão e do cuidado. A campanha da fraternidade, então, deste ano, nos convida, a igreja e a todos nós, a ter um novo olhar para a realidade à nossa volta. A sociedade de hoje está mergulhando em uma cultura de indiferença para com o próximo e para com o meio ambiente. Parece que nada mais comove os corações. Percebe-se o desinteresse para com o outro. E esse outro é o nosso irmão, é o meu irmão, é o próximo. Na medida em que as tecnologias progridem, as pessoas parecem que se robotizam, agem como autômatos. Há uma apatia, um estado de abatimento moral. Para combater essa ação com uma ação propositiva, para combater essa inércia, esse torpor que está se plasmando na nossa sociedade em nossos dias, a CNBB nos traz então o tema da campanha da fraternidade e o lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. A parábola do samaritano, então criada por Jesus, nos apresenta um programa de 7 passos. Percebamos, quando lemos a parábola, e internauta, se você tem a Bíblia perto de você, ou depois tome a Bíblia em suas mãos, leia lá o capítulo 10 de Lucas. O samaritano aproximou-se, depois parou diante dele, gastou o tempo, modificou a sua rota, aliviou a dor, partilhou recursos e retornou. Dessa maneira, nós estaremos então sendo verdadeiramente próximos. Nosso desafio hoje é desenvolver então um olhar sensível a esse próximo, aquele que sofre, que está diante de nós. O Papa Francisco, e quero voltar daqui a pouco nesse programa de 7 passos, mas antes disso, vamos nos lembrar do Papa Francisco que pergunta: tu choras ou perdemos as lágrimas? Uma pergunta incômoda. Tu choras ou perdemos as lágrimas? Internauta, você chora ou não tem mais lágrimas nos olhos? Os missais antigos, retornando ao Papa Francisco, os missais antigos continham uma oração extremamente bonita para pedir o dom das lágrimas. A oração era a seguinte: Senhor,
vós que confiastes a Moisés o mandato de bater na pedra para que dela brotasse água, batei na pedra do meu coração para que eu também verta lágrimas. Paramos um instantinho, retornamos depois de um breve intervalo. Aliceia Moda, roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas, do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas, vestindo você com elegância. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. E retornamos depois desse breve intervalo, nos recordando que parávamos com aquela oração pedindo o dom das lágrimas. Senhor, vós que confiastes a Moisés o mandato de bater na pedra para que dela brotasse água, batei na pedra do meu coração para que eu verta lágrimas. Então, essa campanha deste ano tem esse objetivo de nos conscientizar à luz da palavra de Deus para o sentido da vida. No fundo, precisamos disso, nos conscientizarmos para o sentido da vida, como dom e como compromisso. Dom de Deus, compromisso de cada um de nós. Compromisso que deve se traduzir em relações de mútuo cuidado entre as pessoas. Onde? Na família, na comunidade, na sociedade e com o próprio meio ambiente, com o próprio planeta todo. Nossa casa comum, como nos fala uma exortação do Papa Francisco, a Laudato Si. Assim, a Igreja no Brasil quer apresentar o sentido da vida proposto por Jesus nos Evangelhos. Por isso, compaixão, ternura, cuidado devem fortalecer uma cultura de encontro e de fraternidade e como caminhos de superação, de indiferença, de violência. E se promova, por causa disso, e se defenda a vida desde a fecundação, desde aquele momento primeiro da fecundação até o seu fim natural. Essa vida que corre rumo à plenitude. Aí sim, as famílias despertarão para a beleza do amor. Aí sim, as famílias perceberão que
nela se gera continuamente uma vida nova. Para que isso então aconteça, é preciso preparar os cristãos e as comunidades para anunciar o reino de Deus, criando espaços nas comunidades para que pelos sacramentos, os sacramentos principalmente da iniciação, os sacramentos do batismo, crisma e eucaristia, todos percebam na fraternidade a vida como dom e como compromisso. Desde cedo, na comunidade familiar e nas pequenas comunidades eclesiais, os jovens precisam despertar para o dom e a beleza da vida e para cuidar dos outros jovens. Essas pequenas comunidades eclesiais que já estão sinalizadas, já inclusive abordamos num programa anterior, o documento 109, as diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja nesses próximos 4 anos, começado lá em 2019 a 2023. Jovem evangeliza jovem. Valoriza, divulga e fortalece iniciativas já existentes em favor da vida e, ao mesmo tempo, que se conscientiza para a vivência de uma ecologia integral. É preciso investir no jovem. É uma proposta ambiciosa? Sem dúvida. Diante dos desafios que surgem a cada dia, a nossa fé suplanta todas essas, deve pelo menos suplantar todas essas dificuldades que surgem em nosso dia a dia. Mas quero voltar com vocês naquele programa de 7 passos que vimos agora há pouco, um programa em que o samaritano, primeiramente, quando se depara com aquela situação de dor, de machucadura, de risco de vida diante daquele homem, com risco de vida na beira da estrada, o que ele faz? Ele para. Hoje em dia, a sociedade não quer mais parar. Há uma ânsia, uma correria desesperadora em que as pessoas evitam de perder tempo com o outro, como se o tempo despendido com outra pessoa pudesse ser um tempo perdido. Pelo contrário, quando se gasta um tempo, e aí não vamos usar a palavra perder, mas quando se gasta um tempo com o outro, isso não é perda, é investimento. Investimento num mundo melhor. O samaritano para e se debruça sobre aquele homem, da mesma forma que Jesus lá no Evangelho se debruça sobre a sogra de Pedro que estava doente, que estava enfermo. Se debruça sobre aquele homem, cuida dele. É preciso que tenhamos cuidado com o outro. Derrama leite, azeite, vinho, enfim, pensa suas feridas e o coloca sobre a sua montaria e o leva para uma hospedaria. Jesus cuida daquele homem através da palavra, através do samaritano. O samaritano seria a ação de um fiel leigo nos dias de hoje, voltado para o seu irmão. Nós podemos viver essa figura do samaritano, e o samaritano, quando age, ele age impulsionado pelo amor, ele age motivado por Jesus. Então, é Jesus quem na realidade realiza aquela ação. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá ajudava uma pessoa, um pobre na rua, e quando aquele pobre, depois de ter cuidado das suas feridas, depois de ter pensado os seus ferimentos todos e alimentado por ela, ele se vira para ela e pergunta: irmã, por que você está fazendo isso? E ela diz: porque Jesus quer, porque Jesus manda. Então, internauta, precisamos parar e olhar para os nossos irmãos com um olhar diferente, um olhar que possa verdadeiramente ser socorro, ser auxílio para aquele que está à beira do caminho, necessitado de uma ação nossa.
Lembremos-nos que o samaritano não só se desvia do caminho, coloca aquele homem ferido, moribundo, sobre o seu cavalo, sobre a sua montaria e o leva até uma hospedaria. E lá ele despende dinheiro, ele dá 2 denários e diz ao dono da hospedaria, né? Cuida deste homem até que eu venha. Se gastares mais, eu te recompensarei depois. Investe então materialmente naquela pessoa e é o gesto concreto que nós precisamos ter para com o nosso irmão. E ele diz, depois quando eu voltar, o samaritano se dispõe a voltar, ou seja, cria um vínculo com aquela pessoa ferida. Ele vai voltar para ver se talvez ele estivesse totalmente assistido, se estivesse totalmente recuperado. Dessa forma, então, nós precisamos também agir como um samaritano. Nós precisamos ver, sentir compaixão e cuidar. Ver com os olhos de Jesus, sentir compaixão, porque a compaixão que sentimos no coração é a caridade que nos impulsiona a agir e a cuidar dele, que é o gesto concreto. Ficamos por hoje com essa breve introdução à campanha da fraternidade. Talvez possamos voltar em um programa futuro, continuando sobre esses três temas, ver, julgar e agir, porque foi isso que Jesus sinalizou na parábola do samaritano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aliceia Moda, roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas, do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas, vestindo você com elegância.